Bom, mudando de assunto agora, sim, a gente muda de assunto. Uma decisão da justiça italiana voltou a colocar o caso da ex-deputada Carla Zambelli no centro do debate jurídico e político. O tribunal publicou os fundamentos que levaram à anulação do pedido de extradição da ex-parlamentar. Entre os argumentos apresentados, os magistrados italianos apontaram que houve violação ao direito a um julgamento justo ao entenderem que o ministro Alexandre de Moraes teria acumulado as condições de vítima e julgador no processo que resultou na condenação de Zambelli. A ex-deputada foi condenada pelo Supremo por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça em um esquema que, segundo as investigações, incluiu a inserção de documentos falsos, entre eles um mandado de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. A decisão da justiça italiana pode ter repercussões sobre os próximos passos do caso e reacende o debate sobre extradição, competência e garantias processuais. Vamos conversar mais sobre esse assunto para explicar o que muda a partir de agora e quais podem ser os desdobramentos jurídicos dessa decisão. Vamos conversar agora com o advogado da Carla Zambelli, o Dr. Fábio Pagnosi. Doutor Fábio, obrigada mais uma vez pela participação conosco aqui no Metrópolis. Muito boa tarde ao senhor. Neia, boa tarde a todos que nos ouvem. Olha, decisão importante que contraria o posicionamento, inclusive, da justiça brasileira em vários julgamentos que já aconteceram por aqui, né? A gente fala especificamente sobre a questão da trama golpista, em que não há em nenhum momento essa deliberação e esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes enquanto juiz, julgador e personagem da própria trama, em que eles dizem trama golpista. No caso da Carla Zambelli não foi diferente, mas a justiça italiana acabou entendendo diferentemente da justiça brasileira. Eu queria entender o seu ponto de vista sobre isso e o que muda agora na vida da ex-deputada a partir dessa decisão. Bom, lutamos muito para conseguir essa decisão, né? Não foi fácil. Mas ao mesmo tempo que a gente comemora essa decisão, a Carla comemora com a sua liberdade, é um momento muito triste para nós, tanto advogados como para o Brasil, ser considerado um violador dos direitos humanos e das garantias constitucionais. Alexandre de Moraes é citado nessa decisão, ou seja, normalmente podia ser decisão genérica. Olha, Carla Zambelli não vai ser extraditada por causa disso, disso e daquilo. Não, eles colocam e fundamentam que Alexandre de Moraes foi um violador das garantias a partir do momento que ele é o executor da pena, ele também escolhe a prisão, ele é o réu, ele é, na verdade, a vítima. Então, o que a Itália coloca acende uma discussão aqui para nós, falando, será que nós não passamos do limite, do ponto no judiciário? Porque a Itália é um país de esquerda, apesar de ter um governo de direita. Então, um país de esquerda falando que nós estamos violando, inclusive, o tratado internacional entre Brasil e Itália. E a gente não pode pensar diferente, mas olha só, a Espanha negou a extradição do Oswaldo Eustáquio. Nós temos Eduardo Tagliaferro, que provavelmente também não vai ser extraditado, e temos casos nos Estados Unidos. Até onde nós vamos chegar? Então eu digo, Alexandre de Moraes, ele já passa uma imagem para fora do país como um violador dessas garantias, e a gente fica pensando o que vai ser daqui para frente, em que a gente não tem mais segurança jurídica no nosso país. Agora, sobre a vida da Carla Zambelli ela está num momento ali complicado, pensando o que eu vou fazer daqui para frente, o que eu posso fazer? Eu posso sair da Itália ou eu estou na Interpol? Então, a gente ainda tem um trabalho jurídico a ser feito, mas a justiça brasileira não pode sequer fazer nenhum recurso, porque a corte italiana proíbe ali de forma veemente que não existe mais recurso para a justiça brasileira. Certo, então, para quem está nos assistindo entender qual é a situação legal no momento da ex-deputada Carla Zambelli. A Carla está solta e livre, não responde nenhum processo na Itália, é uma cidadã comum, uma cidadã italiana, pode fazer o que bem entender. Agora, a gente tem um hiato nisso aí, que a gente tem que lembrar o seguinte, Carla foi presa porque estava inserida na lista vermelha da Interpol. Então, se nós formos pensar do aspecto jurídico, ela está presa pela Interpol, a partir do momento que ela é presa, ela sai da lista vermelha da Interpol. Esse seria
o correto a se afirmar. Agora, a partir do momento que ela é solta, ela continua foragida para o sistema penitenciário brasileiro, pela justiça brasileira. Então, se ela sair da Itália, será que o Brasil pode incluí-la novamente na lista vermelha da Interpol, sabendo que, inclusive, o diretor-geral da Interpol é brasileiro, indicado pelo Lula? Então, a gente tem ainda esse ato pensando até onde vai a liberdade da Carla Zambelli. Ela é ampla no território europeu inteiro, no mundo inteiro, tirando o Brasil, ou não? Então, esse é um momento que a gente vai precisar descobrir e trabalhar. E aí eu te pergunto, como é que se descobre as respostas para essas perguntas, assim, sobre a liberdade da Carla Zambelli? É preciso entrar com uma ação no Brasil? Qual é a forma de se descobrir isso? Complicadíssimo. A Interpol faz tudo para que você não consiga nada. Para ter uma ideia, quando a Carla estava na lista vermelha e todo mundo sabia que ela estava, ela não aparecia no site na lista vermelha. Então, nós protocolamos dentro da Interpol para que nos falassem, como representantes da Carla, se ela estava ou não. Eles não forneceram as informações. Eles mandam páginas e páginas dizendo da confidencialidade, que eu não podia publicizar, que eu não podia falar, mas, ao mesmo tempo, não responderam. Então, talvez agora seja um caso de entrar com esse pedido, um processo na justiça italiana, para que a justiça italiana tente entrar em contato com a Interpol ou ela tente dar ali uma carta branca, de repente, a Carla Zambelli, para que, pelo menos no continente europeu, ela esteja livre para circular. Fábio, e o futuro, assim, a questão da Carla no Brasil? Ela foi condenada aqui por 2 crimes diferentes. Estando na Itália, claro, ela está mais segura, ela está mais tranquila, vai viver como uma cidadã comum e livre como ela está hoje, mas há vontade de voltar para cá. Como é que vai ser o futuro jurídico dela? Quais são os próximos passos em relação a isso? Complicadíssimo, né? Porque é o que eu falo, apesar de termos uma grande vitória, a Carla está solta, a vida dela não volta mais o que ela já passou, né? A Carla ama ser parlamentar, ama lutar pelo Brasil e não pode voltar para o seu país como vários outros que estão exilados em outros países. Mas o que eu penso é assim, se Alexandre de Moraes, tudo bem que a Itália não pode julgar os casos do Brasil ali no tribunal deles, a Espanha, Estados Unidos, mas se todos esses países falam o mesmo argumento de que Alexandre de Moraes ele excedeu ali a parcialidade, né? Ele já virou um cara parcial e não imparcial. Pô, será que não é um motivo do Brasil rever e julgar novamente esses casos da Carla Zambelli e de outros aí que estão exilados no mundo? Porque se Alexandre de Moraes sair amanhã, por exemplo, ele saiu por algum dos escândalos, ele saiu do STF. O que acontece com esses processos que ele julgou? Na minha opinião, como advogado, todos deveriam ser anulados ou levados ao status quo para voltarem a ser julgados por um juiz de piso e não pelo STF, que não deveria ser o órgão competente a julgar esses casos. Mas ainda a gente está numa insegurança jurídica no Brasil muito grande. Eu acho que esse ano, mesmo tentando alguma coisa aqui no Brasil, para o caso da Carla, por exemplo, eu não teria nenhum êxito, mas com certeza, num outro governo, eu vou entrar com uma revisão criminal para que se anule essa decisão judicial de Carla Zambelli aqui, para que ela possa voltar para o país que ela tanto ama. Você leu meu pensamento, era a minha próxima pergunta. Eu já ia te perguntar se há expectativa de, num próximo governo, que não seja o governo do presidente Lula, que essa situação possa ser revertida de alguma maneira. E por que essa expectativa? Por exemplo, se a direita vence agora em 2026, Flávio Bolsonaro vem como presidente em 2027, você acredita que essa situação pode ser mais fácil de ser contornada, mesmo sendo uma situação que é refletida lá no Supremo Tribunal Federal? Olha, eu não posso dar certeza, mas eu posso falar que a chance é muito grande, porque é o que eu digo aqui. A Carla Zambelli, eu estou dizendo hoje sobre Carla Zambelli, ela foi julgada e condenada sem provas e sem direito à defesa, é o que a Itália mesmo fala. Então, ela merecia, no mínimo, ter um julgamento de novo, né? Com outro ministro, por uma outra turma. Só que, obviamente, isso hoje, nenhum iria contra a decisão de Alexandre de Moraes. A gente sabe como funciona ali. E, nesse momento, ninguém ia falar, olha, Alexandre, você condenou a Carla, eu estou na outra turma aqui e eu vou descondenar.
Isso traria até uma imagem pior para o STF, né? Então, eu acho que num outro governo, com certeza, talvez o resultado seja muito diferente, não só para ela, mas para vários outros que são perseguidos. Entendi. Então, o próximo passo, ao menos, é garantir uma vida digna para ela na Itália, nesse momento, tentando entender qual é a situação dela junto à Interpol, para saber se ela precisa ficar apenas dentro da Itália ou se ela pode se movimentar em outros países. É esse o próximo passo, certo? Exatamente, isso mesmo. Muito bem, doutor Fábio, te agradeço muito pelos esclarecimentos aqui para a gente. Decisão importantíssima da Justiça italiana aqui sobre o ministro, sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que julgou a ex-deputada Carla Zambelli. Muito obrigada. Muito obrigado, boa sexta para todos que nos ouvem. Para você também. Bom, vamos ver o que é notícia no portal metrópolis.com.